Em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Convido você a abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Enquanto vocês acham, eu quero dar graças a Deus, porque o presbítero Bruno voltou, e a irmã Isabel, depois de terem conhecido os 27 estados brasileiros e os quase 5.500 municípios, glória a Deus, que deu tudo certo, foi bênção a viagem. Estou feliz de ver o meu irmão Alisson, minha irmã Silvana, glória a Deus, os pequenininhos, glória a Deus, muito bom ver o rosto dos irmãos. Versículo 6. Isaías 55, 6. Baixa um pouquinho o retorno para mim. Dos instrumentos, tá? Isaías 55, 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Pode se assentar em nome de Jesus. No culto de hoje nós não trataremos de uma doutrina específica, mas quero falar hoje sobre o tempo da busca. O tempo da busca. Nunca houve uma geração, e olha que nós já estamos no 21º século desde a vinda de Cristo, que ouvisse tanto a pregação do Evangelho como esta. Nunca houve. Esta geração, ela é indesculpável. Não existe nenhum ponto, não existe nada a que essa geração possa se agarrar para justificar a sua não busca a Deus. Porque tudo o que de Deus se pode conhecer tem sido revelado nesta geração. Primeiramente, claro, através da natureza, mas principalmente porque esta é a geração que mais ouviu a pregação da palavra. Nunca houve outra antes. Estima-se que o ministério de Billy Graham, o maior evangelista dos tempos modernos, do século 20 para cá, estima-se que o ministério de Billy Graham ganhou para Jesus 250 milhões de almas. Fora os que ouviram e não receberam. Mas estima-se que 250 milhões de pessoas tenham sido alcançadas para Cristo através do ministério de Billy Graham. Um outro evangelista muito conhecido na década de 80, Jimmy Swaggart, no auge do seu ministério, ele estava em mais de 600 estações de rádios e canais de TV espalhados pelo mundo inteiro. E a audiência semanal somada do seu programa era de 500 milhões de pessoas. 500 milhões de pessoas assistiam seus programas no mundo inteiro por semana. Aqui no Brasil, no auge do ministério do pastor Silas Malafaia e do missionário R.R. Soares,
que são os dois maiores pregadores com acesso à televisão, no auge do pastor Silas Malafaia e do missionário R.R. Soares, os seus programas alcançaram mais de 140 nações, mais de 140 países. Agora veja, eu só citei 4 nomes aqui. Nós sabemos que Deus tem e teve muitos outros servos que, de várias maneiras, alcançaram esta geração com a pregação do Evangelho. Com o advento da internet, todas as barreiras foram removidas de vez. Através da internet, nós podemos, por exemplo, entrar no Irã pregando a palavra. Através da internet, nós podemos ir ao Iraque pregar a palavra. A internet, ela definitivamente tirou todas as barreiras da pregação. Mas apesar de sermos a geração que mais ouviu e mais tem ouvido a pregação do Evangelho, também nunca houve uma geração tão irreverente, sem respeito, sem pudor, sem limites, como esta geração. Nunca se viu uma igreja tão negligente, uma igreja tão vagarosa e tão demorada em buscar ao Senhor. Parece que a igreja se assentou no banco do comodismo e ali ficou. Parece que a igreja acostumou com a prosperidade e a bênção, e daquela sombra não quis sair mais. Todavia, irmãos, as trevas avançaram. As trevas foram nos cirandando aos poucos. As trevas foram nos cercando aos poucos. E agora, mais do que nunca, nós estamos vivendo o tempo da busca. Mais do que viagens entre irmãos, excursão, passeios com a igreja, mais do que acampamentos, mais do que festas, mais do que confraternizações, o final de ano está chegando agora, mais do que tudo isso, há uma coisa que a nossa igreja e todas as igrejas devem colocar como prioridade: é tempo de buscar ao Senhor. Quando a Bíblia diz aqui, buscai ao Senhor, a Bíblia não está nos dando uma alternativa, mas um mandamento. Está no imperativo, buscai. Não está dizendo se quiserem busquem. Não está dizendo há uma possibilidade de buscar, ou uma das alternativas é buscar, não. Está dizendo buscai. É uma ordem, é um mandamento. E deste mandamento, muitas vezes, nós estamos um pouco longe. Nós ensinamos sobre o dízimo, Malaquias 3:10, no qual Deus diz: trazei todos os dízimos. É um mandamento. Trazei todos os dízimos. É um mandamento. Nós também falamos sobre a ordem mundial de evangelização, Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É outro mandamento. Tudo que está no imperativo é mandamento. Mas agora existe um mandamento acima destes 2 mandamentos, que é o mandamento de buscar ao Senhor. Busquem, busquem. Vocês ainda não sabem tudo de Deus.
vocês ainda não têm tudo de Deus, vocês ainda não receberam tudo que Deus tem para derramar. Buscai ao Senhor. A quebra deste mandamento de buscar ao Senhor, ela pode trazer sobre nós um tempo de frieza espiritual. A quebra deste mandamento de buscar ao Senhor pode trazer sobre nós um tempo até de desânimo e, na pior das hipóteses, apostasia. Porque quando deixamos de buscar ao Senhor, Deus deixa de ser a nossa razão, Deus deixa de ser a nossa motivação. Só podemos nos manter vivos na fé, só podemos nos manter vivos espiritualmente enquanto estivermos buscando ao Senhor. Talvez você diga: pastor, mas eu faço minhas orações na minha casa. Não é só isso, é muito mais do que isso, é muito mais profundo do que isto, é muito mais intenso do que isto. É uma busca com compromisso, é uma busca com desprendimento, é uma busca com renúncia, é uma busca de todo o coração. Buscar ao Senhor não consiste em apenas alguns momentos de emoção. E buscar ao Senhor também não deve ser algo que façamos apenas quando a luta está brava e a tribulação está brava. Não. Buscar ao Senhor é algo que nós devemos ter em nossas vidas cotidianamente, para que estejamos sempre de pé. Quando nós buscamos ao Senhor, nós nos colocamos em sintonia com Deus. É interessante quando você olha para uma fogueira, você tem ali aquelas madeiras, aí você pega uma madeira, aí você coloca ali, aquela madeira demora um pouco, mas daqui a pouco ela começa a pegar fogo, e daqui a pouco ela pega fogo, e daqui a pouco ela é parte daquela fogueira. Quando você busca ao Senhor, ou quando você começa a buscar ao Senhor, ou quando você se propõe a buscar ao Senhor, pode ser que no momento que você comece a fazer isso, você esteja frio, desanimado, desmotivado, desacreditado. Tua fé pode estar lá no fundo da reserva do poço, mas quando você começa a buscar ao Senhor, o fogo de Deus vai te contagiando, o fogo de Deus vai te acendendo, o fogo de Deus vai te envolvendo, e daqui a pouco você é um com o Senhor. Daqui a pouco você não está mais à parte, daqui a pouco você não está mais alheio, daqui a pouco você é parte da essência de Deus. Buscar ao Senhor nos coloca em sintonia com o Senhor. Buscar ao Senhor nos faz compreender a sua vontade. Muitas pessoas estão perdidas, desorientadas, ou tomando decisões precipitadas, ou até erradas em suas vidas, porque não estão buscando ao Senhor. Porque quando buscam ao Senhor, e começam a buscar ao Senhor, e se mantêm buscando ao Senhor, Deus te dá lá no teu interior a compreensão plena da sua vontade. Você não vai precisar perguntar para ninguém, você não vai precisar correr atrás de profecia, você apenas entenderá o que Deus quer para a tua vida. Mas como você sabe? É porque eu estou com Deus e eu sinto que é isso que Ele quer para mim, ou eu sinto que Ele não quer isso para mim. Deus quer falar com você, no teu coração, no teu interior. Deus quer que você o sinta agindo dentro de você. Buscar ao Senhor, além de nos colocar em sintonia com Deus, além de nos fazer compreender a sua vontade, também nos dá o entendimento da sua direção. Quando nós buscamos ao Senhor, é como se você estivesse sentindo para que lado o vento está soprando. Eu sei que este vento está soprando para lá, mas eu estou vendo que ele está vindo dali.
Mas como eu faço para saber que lado que o vento de Deus está soprando na minha vida? Buscando ao Senhor. Você fica sensível. É incrível como Deus te conduz, te dirige de uma maneira que no final das contas você constata que Deus esteve no controle em todos os momentos. Mas por que buscamos? A Bíblia diz que nós devemos buscar ao Senhor enquanto podemos achar. Quando a Bíblia diz enquanto se pode achar, a Bíblia está nos mostrando que a oportunidade da busca, ela é temporária. Quando Deus nos convoca a buscá-lo, é porque aquilo precisa ser feito naquele momento, a partir daquele momento. Se deixarmos para depois, podemos perder o tempo da busca. É como um trem que tem aquele horário certo de passar. Se você perder o trem, não adianta correr atrás, já passou. Quando você faz uso do trem, você sabe exatamente o horário que o trem passa. Eu já trabalhei em horário que eu pegava o trem das 5h40 da manhã em Caieiras. Depois já trabalhei em horário que eu pegava o trem 7h02. Depois tinha o trem 7h13. E depois só tinha trem 7h40. Então você tinha que saber qual trem que você queria pegar. Se você perdesse um, ia ter que esperar. Quando você busca ao Senhor, existe um tempo certo. E se esta palavra está vindo hoje, é porque hoje é o tempo de começarmos a buscar ao Senhor. Buscar depois poderá ser tarde. Buscar depois poderá não dar tempo de reverter a situação. É preciso começar a buscar agora. Por isso a Bíblia diz, enquanto se pode achar. Você consegue imaginar que Noé pregou o Evangelho de Deus por 120 anos? Ele construiu um barco que até para os tempos modernos é gigante. O meu sogro tem um barco lá no interior, deve dar uns 4 metros de comprimento. É só para pescar lambari no meio do rio. Mas a arca tinha 135 metros, 20 de largura, 13,5 de altura. Você não tem noção de medida? 135 metros é como mais ou menos daqui, quase no terreno da nossa igreja. Olha o tamanho da arca. 13 metros de altura é um prédio de mais ou menos 6 andares. 20 metros de largura. Só para você ter uma ideia, essa igreja tem 10 metros de largura. 20 metros é o dobro. Então imagina, olha o tamanho desse barco que Noé construiu. Em 120 anos, ninguém se converteu. Até o dia que Deus mandou Noé entrar na arca. E Deus fechou a porta pelo lado de fora. Você nunca se perguntou por que Deus fechou a porta pelo lado de fora? Alguém precisava passar piche por fora, né? Porque Noé vedou toda a arca, mas como que ele ia vedar a porta do lado de fora se ele estava pelo lado de dentro? Mas a Bíblia diz que Deus fechou a porta e Deus vedou. Deus terminou o serviço da arca. Você acha que Deus também não é carpinteiro? Não é à toa que Jesus veio filho de José, ele é carpinteiro. Deus fechou a porta da arca e vedou ela com piche. Primeiro para que a água não entrasse, lógico. Mas também para que Noé não abrisse a porta na hora errada. Porque você consegue imaginar a gritaria das pessoas a hora que o nível da água começou a subir na terra? Você consegue imaginar as milhares de pessoas que batiam na tábua da arca? Abre, 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 abre. Você consegue imaginar? Você acha que Noé, sendo um homem justo que era, ele não se compadeceu, ele não teve dó dos gritos das crianças, que muitas vezes sofrem pela falta de juízo dos pais? Não era um homem compassivo, não era um homem manso, não era um homem bom. E Deus sabia disso. Mas Deus falou, não vai abrir. Porque o tempo acabou. Eles tiveram 120 anos para me buscar.
120 anos para se converter, 120 anos para receber a palavra, e não receberam. Acabou o tempo para eles. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Um outro exemplo bíblico é Sodoma. Eu acho muito interessante o capítulo 19 de Gênesis, como ele começa. O capítulo 19 de Gênesis começa assim: e de tardezinha os anjos de Deus chegaram em Sodoma. Essa sentença para mim ela é terrível. Gente, vocês conseguem pensar comigo? E no final da tarde, ou de tardezinha, os anjos do Senhor chegaram em Sodoma. Chegaram porque o tempo acabou. Chegaram porque a oportunidade acabou, chega. Chegaram porque vieram trazer o juízo. Deus veio pedir prestação de contas. Chegaram porque Deus veio pôr fim naquilo. Gente, aqueles homens viram o temor de Deus na vida de Ló. A Bíblia chama Ló de homem justo. Mas eles não se converteram. E ainda se incomodavam com a pregação de Ló. Porque quando Ló tentou impedir-lhes de estuprar os anjos, aqueles homossexuais, do mais velho ao mais novo, porque se fossem apenas homens tarados por sexo, teriam aceitado as filhas de Ló. Ló falou assim: toma minhas filhas, mas não toca nesses homens. Mas eles não queriam mulheres, eles tinham repugnância de mulher, eles queriam os homens. Era uma cidade condenada. E Ló falou: meus irmãos, não toquem neles. E eles disseram assim: você desde que veio morar aqui quer ser juiz de tudo? Olha que interessante. Você quer ser juiz de tudo. Isso significa que Ló já havia repreendido aqueles homens outras vezes. Mas eles não aceitaram a repreensão. E naquele dia, Deus disse: chega. Eles não imaginavam que eles não veriam a luz do sol do outro dia. Porque a Bíblia diz que de manhã, quando o sol ainda estava nascendo, choveu fogo e enxofre do céu, e Deus destruiu aqueles malignos homens de Sodoma. E eu poderia ficar aqui dando exemplos de Judas, que teve 3 anos e meio para crer no Senhor, para crer na palavra. Você pode até não gostar do pastor Aislan, você pode achar o pastor Aislan chato, cri-cri, o cara é marrento, o cara, quando fica de bico, de cara feia, você pode falar tudo isso. Mas o que você vai falar de Jesus? Judas andou com Jesus. O semblante de Jesus devia ser lindo. A voz, o falar de Jesus deveria trazer paz para o coração. Ver ele tocar nos enfermos e as pessoas ser curadas na hora deveria ser a coisa mais extraordinária do mundo. Mas Judas não se converteu mesmo assim. 3 anos e meio de oportunidade. O que restou para ele? Nada, senão a vontade de tirar a própria vida. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Se nós estamos aqui hoje, é porque ainda dá tempo. Se nós estamos aqui hoje, é porque a porta da arca não se fechou para nós ainda. O fogo do céu não caiu sobre nós ainda. Se nós estamos aqui hoje, gente, é porque ainda dá tempo de buscar. O mundo está vivendo uma confusão geral, uma desordem, uma inversão de valores. O certo virou errado, o errado virou certo. Eu não sei se vocês viram nos Estados Unidos, eu não acreditei, eu achei que era fake news. Eu fui pesquisar. Aquele maluco do presidente dos Estados Unidos, maluco mesmo, porque perguntou numa reunião se a senadora fulana não tinha vindo, falaram: ela já morreu, presidente. O cara está doidinho. Ele liberou pequenos furtos até $950. As pessoas que roubam até $950 não podem mais ser presas. Aí sabe o que acontece? As pessoas estão saqueando os supermercados na Califórnia.
Elas entram no supermercado, enchem o carrinho e saem sem pagar, e a polícia não pode prender. Gente, isso é loucura. As seguradoras não estão mais querendo fazer seguro de carro na Califórnia, de tanto que aumentou os furtos. E as pessoas quebram vidro para roubar o som, para roubar objetos, bolsas. Sabe o que os moradores da Califórnia estão fazendo? Eles deixam o vidro do carro aberto, com um bilhete assim: pegue o que você quiser do carro, mas não deprede o carro, não deprede o carro. Olha que absurdo. Que mundo é este? Preguei há 2 domingos atrás: as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Olha para o Brasil, gente. Olha a situação que nós estamos vivendo no Brasil. Nunca se viu tantos assaltos envolvendo motoqueiros. Você começa a ficar até com raiva desse tipo de gente. Eu costumo dizer que os únicos motoqueiros que eu gosto é do irmão Daniel e da Neide. Mas não é, por quê? Porque os bandidos estão se disfarçando de motociclistas para cometer assaltos. E eu tenho um amigo que trabalhou como segurança do governador alguns anos atrás. Sabe qual era a ordem do governador na época para a polícia? Façam vista grossa para pequenos furtos. Aí você fala: por que a violência está assim? Porque muitos governantes estão mal comunados com o crime. Os nossos juízes não fazem mais justiça. Inocentes presos, culpados soltos, bilhões de dinheiro roubado e desviado do Brasil, que não se sabe onde foi parar. E quando se descobre, o que roubou não quer devolver. Gente, nós estamos vivendo um tempo de desordem, presta atenção: desordem religiosa, desordem moral e desordem política. Nós estamos igualzinho o livro de Juízes. Nós estamos igualzinho o livro de Juízes. Porque também tem muitas igrejas dando mau testemunho. Pastores, bispos, apóstolos dando mau testemunho, gente que não tem nada de Jesus, não tem nada de Bíblia, não tem nada de Deus, mas por levar o nome de cristão, traz escândalo. É por isso que o juízo vai começar pela casa de Deus. Deus não vai julgar o mundo antes de julgar a sua casa. Eu não sei se vocês viram, mas um dos maiores líderes mundiais daquele ministério Hillsong, nós cantamos vários hinos do Hillsong aqui. Não sei se você sabe, mas o primeiro hino que nós cantamos aqui hoje é do Hillsong. A Aline Barros traduziu. A Aline Barros traduz muitos hinos do Hillsong. Um dos maiores líderes do Hillsong, essa igreja mundial, se declarou ateu. Se declarou ateu. É o fim do mundo. O mundo está em confusão. O Brasil está em confusão. A igreja está em confusão. Mas Deus não está nos deixando confundido nesta noite. Deus está dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O meu avô buscou ao Senhor até enquanto se pôde achar. Meu avô era um homem que frequentava monte. Aos 70 anos de idade, ele estava indo com os irmãos para o monte, às sextas-feiras, no frio, no calor, fiel à oração. Quando não aguentou mais, não foi mais. Mas aos 82 anos, ele morreu, falando em línguas. Partiu falando em línguas, falando com Deus. Ainda hoje eu conversava com um irmão,
já foi da nossa igreja há muito tempo, não é mais. Ele esteve na minha casa. Ele perdeu a esposa nessa pandemia. E ele falou: pastor, minha esposa morreu com muita mágoa. Naquela semana ela tinha brigado com as filhas, neta. Estava todo mundo de cara virada. Brigaram na quinta e minha esposa morreu na terça. Sem oportunidade de se consertar. De repente, um infarto fulminante. O que é melhor? Morrer numa situação dessa? Ou morrer buscando ao Senhor? Orando a Deus, falando com Deus. Ainda dá tempo de você se levantar espiritualmente. Ainda dá tempo. Muitas vezes nós ficamos assim: eu oro por um avivamento. Eu oro para que Deus traga um avivamento no Brasil. Ei, não vai acontecer isso. O avivamento tem que começar em você, em mim. O avivamento tem que começar por nós. Eu tenho que mudar. Eu preciso fazer diferente. Eu preciso fazer tudo novo. E eu preciso fazer mais. E eu preciso fazer melhor. E eu preciso fazer com mais fervor. E eu preciso fazer com mais consagração, mais santificação, mais jejum, mais oração. E aí, quando eu avivo a minha vida, eu contagio o outro, que contagia outro, que contagia outro. E aí a gente começa a viver um avivamento de verdade. Porque muitas vezes a gente fica esperando de fora, mas Deus está dizendo: é com você que eu estou falando. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Muitas vezes as situações tentam nos dizer que Deus não está perto. Salmo 145, versos 18. Vamos lá? Salmo 145, verso 18, diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Aí você vem numa vigília, tem duas pessoas, uma do lado da outra. Aí uma está lá orando. A outra está assim. Quem está buscando Deus de verdade aí? Você não é capaz nem de desligar o seu celular para vir numa reunião de oração. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. Mas calma aí. Daqueles que o invocam em verdade. Se desligue de tudo. Se desconecte de tudo. Se despreocupe de tudo. Conecte o seu coração com Deus. E você verá a visitação poderosa do Senhor descer sobre a tua vida. Invocai-o enquanto Ele está perto. Ele está perto. Mas o problema é que nós nos afastamos. E para se afastar de Deus, não significa que nós estamos em pecado,
ou estamos prostituindo, ou estamos usando drogas. Não, 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 não. Nós nos afastamos de Deus simplesmente quando deixamos de buscá-lo. Ainda que estejamos na igreja todos os dias, se deixarmos de buscar ao Senhor, nós já o deixamos. Vamos lá para o segundo livro de Crônicas. Capítulo 15. Segundo livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 2. Diz assim: E saiu ao encontro de Asa, o profeta. Asa era o rei. Ele disse: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Se o buscardes, o achareis. Eu gosto daquela tradução que diz assim: ele se deixará achar. Mas se o deixardes, ele também vos deixará. Então, invocai-o enquanto está perto. Porque se nós desprezarmos muito a presença de Deus, e as riquezas de Deus, e as maravilhas que Deus tem revelado a nós, se nós desprezarmos a Deus por muito tempo, Deus pode ficar longe. E quando Deus fica longe, é quase que provável que Ele não volta mais. Às vezes volta, como no caso de Miriam. Números capítulo 12. Miriam e Arão pecaram contra Moisés, murmuraram contra Moisés, o homem de Deus. E Deus não se agradou daquela murmuração. Deus chamou Arão, Miriam, Moisés à porta da tenda da congregação e disse para Miriam e Arão: Por que não temestes falar contra o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Olha a pergunta de Deus: por que não temestes falar contra Moisés, o meu servo, que é fiel em toda a minha casa? E diz a Bíblia que, retirando-se a presença de Deus, Miriam se achou leprosa. Leprosa. Arão clamou a Moisés dizendo: meu Senhor, tem misericórdia, intercede por ela, para que ela não seja como um aborto, que já sai da mãe toda se desmanchando. Olha como que ela está. E Moisés intercedeu a Deus. E a resposta de Deus para Miriam foi esta: se um pai cuspisse no rosto da filha, ela não ficaria envergonhada? Por 7 dias, que Miriam fique fora do arraial por 7 dias. Deus excluiu ela da presença, da comunhão, por 7 dias. E quando cumpriu 7 dias, a lepra sarou e ela pôde voltar. Mas teve um caso que foi triste. Deus se retirou e não voltou mais, que foi o caso de Saul. Falamos sobre isso ontem na casa de recuperação. Saul, ele foi escolhido por Deus, mas depois de 2 anos que o seu reinado estava estabelecido, ele se voltou contra Deus. Saul reinou 40 anos, só andou 2 anos na presença de Deus. A soberba subiu na cabeça, achou que tinha tudo, não precisava de mais ninguém, deixou de ouvir ao Senhor. E Deus disse para Samuel: Samuel, eu me arrependo de ter colocado Saul como rei de Israel, porque ele não ouve as minhas palavras. E Samuel tentou de tudo, gente, para que Saul voltasse a servir a Deus, mas Saul cada vez mais obstinado, até que chegou uma hora que Deus falou: chega. E o capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 1, começa de uma maneira muito impactante. 1 Samuel 16, 1.
Começa Deus falando assim para Samuel: até quando terás pena de Saul, visto que eu o rejeitei? Meu Deus, hein? Ser rejeitado por um namorado, por uma namorada, é triste, dói, mas sara. Ser rejeitado por um amigo, por uma colega, é triste, mas sara. Mas e ser rejeitado por Deus? Invocai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Como que eu sei se o Senhor está perto de mim? Quando eu sinto uma necessidade de orar. Às vezes, se você estiver sentindo uma angústia, uma tristeza, um vazio inexplicável no coração, pode ser tão somente o Espírito Santo falando para você: fecha a porta do quarto e ora. Muitas vezes, para Deus te chamar para um momento de oração, Ele vai fazer você sentir-se sozinho, angustiado, agoniado, vazio. Aí você pode ir no médico e falar: me receita um tarja preta antidepressivo, que eu acho que eu estou com depressão. Ou você pode trancar-se no quarto e buscar ao Senhor, e Ele se fará presente, porque Ele está perto de você. Uma outra maneira de eu saber se o Senhor está perto é a falta que me faz congregar. Depois que você bebe das águas de Cristo, meu irmão, você nunca mais fica sem. A sede não pode ser saciada por nenhuma outra coisa. E às vezes por um motivo de trabalho ou de doença. Gente, eu me senti desviado em julho. Vocês pararam para pensar que eu fiquei 29 dias sem vir para a igreja? Pela primeira vez na vida, em 25 anos, eu fiquei 29 dias sem vir para a igreja. Eu estava me sentindo pesado, carnal, gordo, enfiado no sofá. Oh, desculpa, não falei gordo no sentido pejorativo. Não, eu quis dizer assim, acomodado, sabe? Eu me senti acomodado, a coisa assim. Aí, gente, eu estava desesperado. Quando os médicos não estavam dando jeito na minha coluna, você sabe o que eu comecei a imaginar? Eu comecei a imaginar assim: se eu não conseguir levantar mais nem sentar, eu vou pedir para me levarem de maca no altar para pregar. Já pensou? Abram a Bíblia. Mas, gente, é desesperador ficar em casa. Porque esse desejo de congregar também significa que Deus está perto de você. Está falando para você: meu filho, minha filha, minha casa. Minha casa. Ler a palavra, esse desejo. Quando orar, não estiver preenchendo totalmente aquela tristeza e angústia que eu falei agora há pouco, é porque está faltando o alimento da palavra. Dedique um tempo a sós para você ler a palavra. 3, 4, 5, 10 capítulos, até a tua alma sentir-se saciada. Você verá que você não é um ser carnal. Você tem uma natureza espiritual que precisa ser alimentada. E a oração e a palavra é a maneira de alimentar a tua vida espiritual. O tempo, irmãos, da busca. Pastor, por quanto tempo eu devo buscar ao Senhor? Até a luta passar? Até a tribulação desaparecer? Oséias, capítulo 6. Ele vai nos dizer por quanto tempo. Vamos ler aqui do versículo 1, para você pegar o contexto,
diz assim: olha, vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, diz aqui, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Você já conhece? Continue conhecendo. E quando que nós conhecemos ao Senhor? Quando nós o buscamos. Porque a palavra conhecer significa ter intimidade. A palavra conhecer significa de perto, íntimo. Nós só podemos conhecer ao Senhor buscando. Conheçamos e prossigamos. Você já conhece a Deus? Glória a Deus por isso, mas continue conhecendo. Você já teve um tempo de busca? Glória a Deus, mas continue buscando. Buscai ao Senhor. É contínuo, não para, não encerra. E diz aqui que Ele virá ao nosso encontro como a chuva. Você consegue imaginar Deus se levantando diante de você, se engrandecendo, se agigantando e se derramando sobre você? Não é lindo? Olha que tempo bom está para vir sobre a vida daqueles que o buscam. Buscar ao Senhor traz respostas. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus tem tanta coisa para nos revelar, gente. Jeremias 33:3. Clama a mim. Veja bem, buscar envolve clamor. Buscar envolve clamor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes. Você vai receber revelações, mistérios de Deus. Deus falará com você em sonhos, gente. Deus te dará entendimento da palavra, de coisas que você nunca compreenderia antes. Deus trará tesouros espirituais ao teu coração. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes. Mas é só quando clamamos, quando vamos, quando buscamos. A iniciativa tem que ser nossa. E por fim, buscar ao Senhor nos traz comunhão. Tiago capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Nós estamos aqui. Enquanto estamos aqui, quantas pessoas já passaram de carro? Quantas pessoas já passaram na calçada? É para eles o mistério de Deus? Não. Nós precisamos parar e buscar. A Bíblia diz que os segredos do Senhor são para os seus íntimos. Ó, coisa linda. Ser íntimo de Deus. Em oração. Em oração. Você já está ali uns 40 minutos de joelho. Você já nem está lembrando de quem está aqui do teu lado. Você está ali ligado do trono. E você nem imagina que você está lá assim, ó. Oi, pai, sou eu, posso entrar? Entra, filho. Ô, glória. A porta se abre. É para o íntimo, é só íntimo. Sala do trono. Sala do trono, é só para os íntimos. E quando você entra na sala do trono, ela é uma sala cheia de prateleiras, com várias pérolas, presentes, segredos, e Deus diz, fique à vontade, e você começa a ter entendimento, ter respostas de oração. Deus começa a te dar direção em coisas que você não estava conseguindo pensar e resolver. Olha, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Não é lindo isso?
Mas tudo, irmãos, só pode acontecer se nós entendermos que estamos vivendo o tempo da busca. 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 Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de ter nesta noite, juntamente com os meus irmãos e irmãs, debruçados sobre a tua palavra e recebido do teu Espírito Santo essas pérolas, esses presentes que vêm enriquecer o nosso coração. Senhor, a tua palavra diz que uma pequena fagulha, um grande bosque incendeia. Que essas pessoas que estão aqui hoje, esta pequena parte da igreja, seja esta fagulha que vai incendiar todos os demais. Visita também os que estão cultuando de casa. Visita-os para que eles, de joelhos, te busquem. De madrugada, te busquem. Pela manhã, te busquem. E assim, Senhor, a tua igreja possa ver um novo tempo do Senhor sendo derramada sobre sua vida, sobre nossa nação, sobre este mundo, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode aplaudir Jesus. Amém. Irmãos, sábado às 19 horas, obrigado, escola bíblica. E domingo, às 18h30, mais um culto da família. No dia 29, nós teremos a grande vigília, da meia-noite às 6 da manhã. Eu cancelei o culto de manhã na segunda igreja, para que os irmãos de lá possam participar da vigília tranquilos. Pedi para a irmã Estela suspender o ensaio de domingo à tarde também, porque vamos sair às 6 da manhã. Tem que votar, vamos precisar dormir depois, né? E a minha esposa me disse ontem também que vai suspender a escola bíblica, para que os alunos não fiquem divididos, né? Entre vir na escola bíblica e vir na vigília. Então, nossa prioridade é a vigília. Nós vamos cobrir o nosso país de oração, para que Deus possa dar ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Deus escolheu, pela sua soberania, reclama com ele se você não concordar. Deus escolheu pela sua soberania que em muitas coisas na nossa vida Ele só vai trabalhar se Ele encontrar a oração, se Ele encontrar a intercessão. Se Ele não encontrar, aquela área vai ficar parada por muito tempo. Isso é bom, porque Deus quer que participemos da sua obra em nós. Então, dia 29, vigília de noite inteira, começará à meia-noite e vamos até às 6 da manhã. Venha bem à vontade, viu, gente? Tá? Venha bem à vontade, porque talvez se você quiser vir de jeans, né, para você ajoelhar, sentar, debruçar no chão, se prostrar, não é para dormir, tá? Nós teremos um fiscal de vigília, ele vai ficar com uma varinha, espetando os irmãos para saber se estão dormindo ou acordar. Vai passar tão rápido que vocês não vão nem perceber. Glória a Deus. Irmã Daiane pede oração por sua prima Maísa, que está com ansiedade e pânico. Ansiedade e pânico. Vamos orar por essa moça, Maísa. Fique de pé em nome de Jesus. São 21 horas e 29 minutos na nave do templo. A temperatura está regulada em 24 graus. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, te buscamos, a ti oramos, clamamos, elevamos nossa voz em oração.
sabendo e crendo que as nossas orações não têm sido em vão. O Senhor tem movido as águas na vida daqueles que oram. O Senhor tem movido as águas na casa, na família, na igreja que ora. E o Senhor vai mover as águas, eu creio, na nossa nação. Porque eu também creio, Pai, que nós não somos a única igreja que está sendo despertada pelo Teu Espírito Santo a levantar a voz em clamor. Eu creio que nesta nação, Senhor, milhares e milhares de igrejas estão se levantando em oração, de joelhos, Pai. Nós cremos que virá um grande derramar do Senhor. Ó Deus querido e santo, as forças das trevas serão canceladas, anuladas, bloqueadas, em o nome de Jesus. Espírito de Deus, coloca as Tuas mãos sobre esta igreja. Oramos também, Pai, por esta jovem chamada Maísa, que sofre de ansiedade e crise do pânico. Eu repreendo agora em nome de Jesus esta perturbação, eu repreendo agora esta falta de paz, esta seta que foi inserida na mente desta moça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Crise do pânico, eu te ordeno, saia, em nome de Jesus. Pai, se revela a esta moça, se revela a Maísa, Senhor, derrama do bálsamo do Teu Espírito no interior desta jovem, e que ela tenha a paz do Senhor. Pai, oramos também pela nossa irmã Maria Cesária, Senhor, que está enferma, está acamada. Oramos pela Tua serva, clamamos pela Tua serva, intercedemos pela Tua serva, suplicamos pela Tua serva, e Te pedimos em nome de Jesus, Pai, cura a Tua serva, dê vida à Tua serva, saúde à Tua serva, para a glória do Teu nome. Amém. Senhor, leva esta igreja em paz para o seu lar e para a sua casa, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Senhor, ó Pai, e a comunhão consoladora do Teu Santo Espírito, seja com todos nós desde agora e para sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus abençoe.